É impressionante como só foi a HBO Max voltar a se chamar HBO Max que o catálogo deles melhorou consideravelmente no que diz respeito a um ponto. Aqueles clássicos imortais do cinema, filmes cultuados, filmes que toda plataforma de streaming deveria ostentar e a HBO Max pode ostentar, mas não vinha ostentando. Nos últimos dias isso começou a mudar, chegaram vários filmes assim, daqueles imortais, indispensáveis. Se você é fã de cinema, você vai ter que assistir os 7 filmes da lista de hoje, porque obviamente eu quero começar a falar sobre esses filmes aqui. E se você curtir essa lista, deixar o like, enfim, compartilhar, se inscrever aqui no Barata no Cinema, eu posso fazer uma parte 2 dela. E olha, você vai querer. Eu acho que você vai querer uma parte 2 dessa lista. Não vou enrolar, não. Vamos começar. E a gente já vai começar logo, ó. Começar assim, chutando balde, aqueles assim, aqueles chutes bem dados. Assim. Porque esse filme aqui é uma pedrada. Esse filme aqui, ele andava subindo do streaming há muito tempo. Eu não lembro de ter visto esse filme no streaming, só por meios alternativos, no YouTube, em versão meio mais ou menos. Mas agora você vai poder assistir ele. Sedução e Vingança, filme do Abel Ferrara. Que é um filme assim, gente. É daqueles pesados, destruidores. Porque ele conta a história de uma jovem tímida, trabalhava numa empresa de moda, na indústria da moda, mas ela era muito tímida, ela quase não conseguia se comunicar, você quase não ouvia a voz dela. E num dia ela é vítima de uma covardia assim absurda. De uma não, de duas covardias. Ela é duplamente abusada no mesmo dia. E isso meio que quebra essa jovem. Quebra ela, destrói ela. Aquela jovem tímida, inocente, ela se transforma em algo que logo vira uma ameaça para os homens naquele ecossistema. Homens que ela começa a perseguir como uma vigilante, tentando se vingar, tentando acabar com essa realidade que violentava tantas mulheres. Só que isso também vai consumindo ela. E eu acho que o que é incrível nesse filme do Abel Ferrara é como ele mergulha nos Estados Unidos, que Hollywood não queria mostrar nessa época, esse filme é de 81. Então é uma Nova York especial muito, assim, violenta, muito suja. É um filme sujo, que tem uma estética urbana suja. Mas aos olhos dessa mulher, o filme ele é estiloso, porque tem todo esse elemento da moda, e ela começa a usar a sedução, ela começa a se transformar enquanto mulher por fora, na aparência, para atrair esses homens em armadilhas que vão, sabe, expondo eles e expondo um mundo desigual, um mundo violento, um mundo que segue, era assim em 81 e segue sendo absolutamente hostil para muitas mulheres, e esse filme ele, sabe, joga isso tudo em tela. Se você achou Bela Vingança pesado, eu aconselho você ver Sedução e Vingança, que é de 81, 3 décadas antes, e é um filme que eu imagino que é muito mais contundente e visceral ao refletir o impacto da violência na identidade dessa mulher. Filmaço. Aproveitando o tema, o segundo filme da lista é do Martin Scorsese, e dentro de uma região bem mais cômica, mergulha nessa mesma realidade urbana, suja e caótica, e faz isso numa história daquelas assim, que elas são insanamente divertidas. Eu tô falando de Depois de Horas, que é uma grande crônica urbana sobre um homem ou sobre homens tentando manter um status social numa engrenagem caótica, frenética e lidando com as consequências disso. É um filme sobre um cara que trabalhava sabe, um yuppie, né, desse ali dos anos 80 e 90, trabalhava ali no mercado, era um burocrata ou que queria ascender socialmente, queria parecer que estava ascendendo socialmente, e ele encontra sabe, a mulher dos sonhos, e ele marca um encontro numa noite com ela, só que tudo dá muito errado nessa noite. Eu adoro filmes que acontecem numa única noite, porque eles, sabe, eles dão ao diretor uma certa liberdade para trabalhar o fluxo de acontecimentos, e a partir desse fluxo de acontecimentos ir revelando o mundo, sabe, sem muitos filtros, sem cortes, sem essa coisa sabe, da romantização que às vezes a narrativa mais assim tradicional acaba impondo.
E aqui não, é um filme sobre um homem que a cada decisão ele vai se expondo mais e ele vai revelando a sua real face, ele vai revelando o seu real papel nesse mundo, e ele vai revelando o mundo, e ele vai revelando o olhar do mundo, não só para ele, mas também para as mulheres que vão surgindo no caminho dele. E essa crônica ela vai ficando mais robusta, mais complexa, mais hilária, mais fora da caixinha, e termina como uma grande provocação sobre a rotina nos centros urbanos, sobre a rotina nessa engrenagem capitalista em que não importa o que aconteça, o dia seguinte está sempre recomeçando e você vai ter que fazer sempre tudo igual. Enfim, depois de horas. Veja. Já o terceiro filme da lista, O Expresso da Meia-Noite, é pesado. Pesado. Só digo isso. Porque ele conta a história de um turista, um traficante, assim, um turista traficante de drogas, que ele levava pequenas quantidades de drogas na bagagem. Durante uma viagem para a Turquia, ele acaba sendo preso. E lá era tolerância zero. Não importa se estava carregando uma tonelada ou poucas gramas, você era preso. E ia para a pior prisão do mundo. E esse é um filme de prisão, mas é um filme sobre a degradação, sabe? A degradação desse homem no ambiente repressor e como ele vai sendo, sabe, pouco a pouco destruído por dentro, por fora e por dentro, por esse ambiente. É um filme que ele não tem medo de sujar as mãos para contar essa história da forma mais impactante possível, uma história baseada em fatos, inclusive, e que vai, assim, fazendo a gente experimentar o desespero, a angústia, a violência, a dor emocional, física e aos poucos também a sensação de impotência, até de indiferença, quando você vê que as coisas não podem mais ser ou serem transformadas. É uma pedrada, O Expresso da Meia-Noite. Recomendo muito. O que esse quarto filme é empolgante, o que esse quarto filme é um achado, daqueles que, assim, eu garanto que pouca gente viu esse filme, mas quando você assistir, você vai ficar, assim, muito surpreso. Tô falando de O Homem que Queria Ser Rei, que é um filme estrelado pelo Sean Connery e pelo Michael Caine. É uma aventura, mas é uma aventura com o pé na realidade, é uma aventura consciente, é uma aventura sobre dois aventureiros que, numa viagem por um país da África, eles resolvem se colocar numa posição que não era deles. Eles resolvem interferir naquele ecossistema e interferem tanto ao ponto de começarem a ascenderem socialmente e tentarem vislumbrar até uma posição de poder que eles não tinham no mundo que eles viviam. É um filme sobre esse processo de colonização e esse processo de interferência do Ocidente, e sobre as consequências disso, mas é dentro de uma lógica aventuresca, dentro de uma lógica bem ali dos anos 70, dos anos 80, sabe? Com um tom cômico, com um tom narrativamente falando muito empolgante de se assistir. É uma mistura de Indiana Jones com Lawrence da Arábia. É mais ou menos isso. Um homem que queria ser rei. Veja, vai por mim. O quinto filme da lista também se passa numa prisão. É estrelado pelo Paul Newman. Eu tô falando de Rebeldia Indomável, que aqui tá com o nome original, com Cool Hand Luke, que é um filme assim, sabe, daqueles que se tornaram icônicos. Porque para mim, um dos melhores filmes de fuga da prisão, ou de pelo menos tentativa de fuga da prisão. Você só vai ver o que vai acontecer assistindo o filme. Mas esse filme ele tem uma frase que foi imortalizada por uma música do Guns N' Roses, Civil War. Aquela frase no início da música. Tem um diálogo no início da música, é desse filme. Que o personagem fala, o que nós temos aqui é um problema de comunicação. É desse filme. E esse filme é maravilhoso porque ele conta a história desse cara, um rebelde indomável que tá numa prisão e ele quer escapar dessa prisão. E ele faz amizades, ele tenta encontrar uma forma de fugir, mas ele tá ali à mercê de um diretor, de um homem absolutamente vil, absolutamente ardiloso, que parecia estar sempre um passo à frente de todo mundo ali naquela prisão. E é um filme sobre... Não vou dizer que é um filme sobre falhas de comunicação, mas é sobre a repressão em estado bruto. É um dos grandes filmes americanos da sua geração. O Paul Newman é um dos astros mais carismáticos da sua geração. E eu acho que esse filme ele tem essa combinação perfeita de um olhar social, um olhar para a realidade, e ao mesmo tempo uma trama envolvente com tensão,
com toda uma construção desse suspense na tentativa de saber se eles vão conseguir escapar dessa realidade. Baita filme, Rebeldia Indomável. Baita filme. O que esse sexto filme da lista é influente não tá no papel. Gente, esse filme ele influenciou uma geração de diretores. É difícil você até assim citar aqui, mas eu falaria Walter Hill, Quentin Tarantino, o Nicholas Winding Refn recentemente com Drive. Tô falando de Bullitt, filme estrelado pelo Steve McQueen. É legal, o Steve McQueen era ali o, digamos assim, não vou dizer o rival, porque acho que isso é uma bobagem falando de cinema, mas tinha toda essa questão do Paul Newman e do Steve McQueen, dois astros que compartilharam uma mesma geração. Isso é fantástico, é um filme thriller policial que parece uma história assim, mais do mesmo, uma história, sabe, bem clássica dentro das tramas de filmes policiais aí dos anos 60 e 70, mergulhados na realidade, com, sabe, um senso muito forte, um senso urbano muito forte. Mas ele é um filme que ele traz essa questão, o foco na relação do personagem com o carro, nas perseguições, em toda a mecânica, sabe, da construção da tensão a partir não apenas das ações do personagem, mas das cenas de perseguição, da relação do personagem com o carro e com a velocidade, enfim, e com cenas assim inacreditáveis. É um filme que ele sabe que hoje em dia o CGI ele abriu muitas possibilidades para o cinema, mas eu sinto falta disso. Filme feito de fato. Se nessa época você queria fazer uma cena de perseguição incrível, como por exemplo William Friedkin fez em Operação França, teria que fazer de fato, botar carro para bater de fato, acelerar de fato, pode usar um truque ou outro, mas você não tinha como escapar disso. E Bullitt é esse tipo de filme. É uma experiência mais do que tudo, porque tem uma trama muito envolvente, mas quando a ação toma conta, gente, é top, é prime, sabe? É prime, é negócio assim. Por isso se tornou um filme tão influente ao longo dos últimos anos. E se você viu qualquer filme de ação, 9 entre 10 filmes de ação, desses mais pautados em velocidade, corrida e tal, até Velozes e Furiosos, vou colocar nesse balaio aqui, deve muito a Bullitt. Deve muito a Bullitt. E eu vou fechar essa lista simples assim, ó, com essa pedrada aqui. Tô falando de o que terá acontecido a Baby Jane. Tá com o nome em inglês aqui também na plataforma. Mas se você colocar o que terá acontecido a Baby Jane, você vai encontrar esse filme tranquilamente na HBO Max. E, gente, é um filme de terror, com suspense, com drama. É um filme sobre a rivalidade entre duas irmãs que queriam muito fazer sucesso na indústria. Uma conseguiu quando pequena, a outra conseguiu... tinha mais perspectiva nessa transição da infância para a adolescência, mas algo acontece, algo que ao mesmo tempo abala a relação entre elas, mas acaba as aproximando também. Não vou falar mais nada sobre esse filme, porque aquele filme que você merece descobrir ele. Eu sei que muita gente conhece, você não tá falando nada de novo, mas tem muita gente, uma geração nova que não viu esse filme e vai, é em preto e branco, não vou ver. Gente, para com isso. Veja esse filme. Porque a atuação da Bette Davis é um negócio assim assustador. É uma das atuações mais assustadoras que eu vi no cinema. A maneira como ela personifica, sabe, essa raiva. Eu acho que esse ciúme, esse sentimento de inveja. Eu acho que é a melhor palavra. Ela é a inveja. Ela é a inveja. E você identificar isso, você entender a raiz dessa relação entre as duas irmãs, é corrosivo. É um filme que ele vai, sabe, corrompendo tudo. Corrompendo os personagens, corrompendo a relação, corrompendo até mesmo o nosso olhar para essa realidade. E no final, quando ele responde essa pergunta, a resposta não poderia ser outra. Não poderia ser outra. Então é isso, galera. A lista de hoje ficou muito boa. Eu espero que vocês tenham curtido. E se vocês curtirem, deixa o like. E diga nos comentários, eu quero uma parte 2. Faz uma parte 2, Thiago. Eu adorei a lista, porque aí eu faço uma parte 2 e eu quero fazer essa parte 2. Mas vai depender de vocês. Se vocês não engajarem aqui, eu não vou fazer não. Então deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no Barato no Cinema, porque isso me ajuda demais. Tchau, gente.